Como você toma suas decisões? Você analisa todas as opções disponíveis ou pega a primeira que parece funcionar? Olá, eu sou Rodolfo Araújo e aqui no meu canal você vê dicas para ajudar a tomar decisões melhores. As duas estratégias, analisar todas as opções ou pegar a primeira que servir, têm seus prós e contras e provavelmente uma delas será mais eficiente do que a outra dependendo da situação. Quando você decide analisar todas as opções antes de escolher, tem que considerar a relação custo-benefício. Será que o custo de uma avaliação tão criteriosa vai compensar os benefícios que você pode vir a conseguir? Imagina que você queira uma máquina fotográfica nova. Será que comparar todas as marcas, modelos e configurações vai valer a pena? Você vai conseguir colocar lado a lado as opções de lente, memória, bateria, resolução, garantia e assistência técnica? E vai conseguir associar tudo isso ao preço de cada opção? Supondo que você consiga, o tempo gasto compensa o valor economizado? E supondo que compense, e as fotos que você não tirou enquanto pesquisava? E ainda, será que você comparou informações corretas? No vídeo em que eu falo sobre a greve no metrô de Londres, como as pessoas podiam escolher o melhor caminho se os mapas não estão em escala e elas não sabem as distâncias reais entre uma estação e outra? E como podem se decidir sem saber que estações estão mais cheias e mais lentas nos horários em que viajam? Esse é o tipo de drama pelo qual passa um maximizador, que é como chamamos quem normalmente toma decisões assim, porque é uma pessoa que sempre tenta potencializar seus recursos, extraindo o máximo em suas escolhas. Mas em muitas situações, não é apenas esse custo visível da busca que conta. Há também um custo intangível, um custo psicológico. Esse exemplo da câmera ilustra bem o conceito. Assim que você terminar de fazer a sua pesquisa, uma porção de novos modelos já terão sido lançados e mais um monte de novidades aparecerão toda semana. Assim, você jamais saberá se fez a escolha correta, e isso traz ansiedade e com ela insatisfação com a sua escolha. No outro extremo, está a pessoa que busca apenas uma solução satisfatória. Mas esse apenas é bem ilusório, porque essa pessoa prefere uma opção que pode não ser a melhor, mas que gera menos ansiedade e aflição para escolher. Ela calcula a relação custo-benefício e decide que não vale a pena fazer análises tão aprofundadas e que a primeira opção que atender a critérios mínimos pode ser escolhida sem medo. Grosso modo, é a pessoa que escolhe não escolher. É claro que uma pessoa assim está mais sujeita a tomar decisões erradas, porque o maximizador também toma decisões erradas. Mas no longo prazo, essa pessoa tem um nível de estresse menor e o grau de satisfação é maior com as suas decisões. Por isso, antes de tomar uma decisão, você precisa decidir como vai tomar essa decisão. Você vai maximizar ou vai pegar a primeira que te deixar satisfeito? Para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você pode dar uma olhada em O Paradoxo da Escolha de Barry Schwartz, que, dentre outras coisas, sugere que um número muito grande de opções mais atrapalha do que ajuda uma tomada de decisão. Ou então, você pode navegar nessa playlist aqui do lado, que tem uma série de vídeos sobre como tomar decisões melhores. Ou ainda, você pode se inscrever no meu canal, porque toda semana eu publico um vídeo novo e sempre tem ótimas dicas sobre tomada de decisão.